Vamos ver como fazer esta portinhola e instalar no portão. Eu estou montando aqui a estrutura externa onde irá abrigar a folha da portinhola. Eu optei por fazer um chanfro aqui na ponta da cantoneira. Esta ponta aqui você tem que fazer na mesma largura da sua cantoneira. Se sua cantoneira for 2x2, no meu caso aqui é 2x2, então daqui até aqui o final tem que ter 2 centímetros. Outro chanfro que precisa ser feito aqui na ponta da cantoneira, além deste, você precisa também fazer este aqui, ó, que é a altura dessa cantoneira em relação à mesa, ou seja, a espessura da cantoneira. Porque depois, ó, você vai vir com ela aqui, ó, e apoiar aqui sobre a superfície plana, né? E ela vai ficar aqui, ó, encaixado perfeitamente, ó. E no esquadro. Pronto. Aí, ó, tá no esquadro, ó. Então, um encaixe perfeito. É só fazer isso nas pontas de 2 cantoneiras. Então, você vai fazer 4 chanfros desses. Fez o chanfro aí nas 2 pontas dessa cantoneira, que era o que estava faltando, para encaixar aqui no quadrado. Pronto. E aí, ó, nós podemos ver que está tudo aí no esquadro. Só que colocar o esquadro aqui não é o suficiente. Quando eu for soldar, você tem que dar um ponto de solda aí nos cantos, em 2 cantos, e medir a distância aqui na diagonal aqui dos cantos, fazer o X aqui, ó, e medir a diagonal do outro canto. Mas tem que ter medidas iguais aqui nas diagonais. Agora vamos soldar essa estrutura externa aí da portinhola. Para iniciar o processo de solda, coloca o esquadro no canto e dá um ponto de solda. Depois coloca o esquadro aqui no lado oposto e dá outro ponto de solda. Aí já começa a fazer as medições aí na diagonal. Para fazer o batente aqui da portinhola, todo no esquadro, uma opção seria usar esses esquadros magnéticos aqui, ó. Seria mais rápido e eficiente. Agora, se não tiver, você pode fazer no modo tradicional. Então vamos soldar o primeiro canto. Coloquei uns pesos aqui, ó, para ela não sair andando. E assim você tem a garantia que este canto vai ficar no esquadro. Bom, para soldar, aperta a cantoneira aqui sobre a mesa e dá um ponto de solda aí no canto, ó. Deixa o esquadro aí pelo lado de fora, confere ver se está tudo no esquadro mesmo. Conferência final, ó. 46,5 diagonal. Vamos ver a outra diagonal. Ó, 46,5. Próximo passo aqui é fazer a folha que vai aqui dentro. Seria a portinhola propriamente dita. Comparando com a porta, isso aqui seria o batente. E aqui vai a folha, que é a portinhola. Para instalar a fechadura na portinhola, eu estou usando um metalon 4x2. Existe até mais estreito, mas no meu caso aqui não ia dar muito certo. Então, para tapar
buracos que ficam aqui no metalon, eu cortei um pedaço dele mesmo para retirar as chapinhas e depois soldar aí tapando os dois lados. Cortei a chapinha, agora é só soldar e fazer o acabamento. Ó, fiz a solda aí das chapinhas em ambos os lados. Agora falta fazer o acabamento. Se você não souber soldar metalon, aí no YouTube tem vários tutoriais como fazer isso. Aí depois de feito o acabamento ficou bom. Então, para fazer aqui o acabamento, eu usei disco de desbaste e depois o disco flap. Estou fazendo um ensaio como vai ficar a estrutura da portinhola. Aqui na frente é uma barra de metalon 4x2, onde vai ser instalado a fechadura. Aqui já está com a folga dela. Eu utilizei aqui no caso 2 discos de 1 milímetro cada. E aqui tem o ensaio de como ficará as dobradiças. Por que eu fiz isso? Porque dependendo da dobradiça que você vai pôr, ela às vezes é mais alta ou mais baixa, que é a espessura da lâmina da dobradiça. Assim como essa lâmina aqui também da fechadura. Então é bom fazer um ensaio antes. Por isso que eu fiz isso, que eu não quero correr esse risco. E outra coisa também aqui que vai ficar legal, ó. Aqui quando eu cortar esses metalons aqui, ó, eu vou cortar na medida exata aqui que eu preciso, ó, 2 milímetros de cada lado, ó. 2 ali e 2 aqui. Então, o que está cortado certo aqui nesse momento? Só esse metalon da frente. Todos esses outros 3 eu vou cortar agora, ó, com essas definições. Ó, agora vamos marcar o ponto de corte destas hastes horizontais aqui, ó. Então, para chegar nesse ponto correto, o que eu fiz? Eu deixei os 2 milímetros aqui, ó, de um lado, 2 milímetros no outro, seguindo aqui o metalon da frente, um alinhamento do metalon da frente. E aqui atrás, para alinhar este com este, eu estou utilizando a própria dobradiça. Então ela alinha, então aí eu consigo cortar, marcar corretamente aqui na frente. Bom, então eu vou fazer aí a marcação e efetuar os cortes. Depois a gente vê como ficou. Aí, cortei as laterais, ó, deu tudo certo. Agora o próximo passo aqui é instalar esta fechadura. Se quiser instalar no centro, acha o centro do metalon, acha o centro da fechadura e é só colocar no centro. Pronto, agora é só demarcar as linhas de corte. Ó, deste lado são apenas 2 marcações de furo. Isso aqui é onde vai passar a maçaneta e aqui é onde vai passar o tambor. Só que esse tipo de fechadura é muito chata para fazer isso, ó. Aqui eu comecei a marcar aqui, marquei aqui a passagem da maçaneta. Agora eu vou marcar o tambor. Eu estava achando que era um tambor igual esse, né, que trespassa aqui a fechadura. Não é, ó. É um tambor esquisito, diferente aqui, ó, que você tem que encaixar ele aqui, ó. Então o que tem que ser feito aqui? Eu tenho que marcar o centro do furo. O centro do furo aonde vai metade do tambor. Seria esse centrinho aqui, ó. Aí depois tem que vir com o tambor aqui e desenhar ele aqui, ó. Aí, deu certo. Medida daqui até aqui deu 31 milímetros. O mesmo eu fiz aqui, ó, 31 milímetros. Aí eu peguei e coloquei aqui e desenhei ele. Para fazer aqui o furo do tambor, primeiro eu vou começar com uma broca pequena, aqui nesses pontos. E depois
Eu vou aumentando aqui o tamanho da broca até chegar aqui nos 10 milímetros. E depois das brocas, vai precisar usar um pouco ainda aqui a esmerilhadeira. De preferência disco pequeno, já usado aí, quase acabando. Porque aqui o espaço é muito pequeno, ó. Se você usar um disco grande aqui, olha o risco que você corre. Você corre um risco grande de rasgar tudo aí. E ainda nem vai cortar o metalon. E o disco pequeno, ó, tranquilo, ó. Você vai cortar daqui até aqui, ó. Você tem espaço aqui para fazer profundidade, ó. Ó, furadeira com ângulo de 90 graus em relação ao metalon. Porque você vai furar lá embaixo também. Você vai fazer os dois furos aí ao mesmo tempo. Ó, o furo com a broca mais fina aí foi feito. Agora é só ir aumentando o diâmetro da broca. Os furos aí com a broca foi concluído. Agora vamos usar a esmerilhadeira. Furos feitos. Bom, agora vamos fazer o rasgo aqui na frente, onde vai entrar a fechadura. O corte aqui foi feito. Tirar esses metais aqui. Aqui. Aí os cortes foram efetuados. E aqui vamos fazer a montagem. Tá vendo esses cortes aqui, ó? Esses cortes aqui eu fiz por quê? Porque se eu não fizesse eles, eu ia ter que cortar mais aqui a chapa. Eu achei que ia ficar folgada aí dentro. Então, eu preferi fazer assim, ó. Isso aí é somente para passar esses pontos aqui, que são sobressalentes aqui na fechadura. Esses rebites. Então, aí eu preferi fazer desse jeito. Achei que ela fica mais justa. Agora vamos encaixar o tambor. Agora vamos encaixar o puxador. Vamos testar aqui a chave. Se funciona. Aí, ó. Então é isso. Ó, a fechadura instalada. Mas quando eu virei aqui, ó, aqui tá faltando cobrir isso aqui, ó, para dar apoio à fechadura. Aí no caso eu arrumei uma barrinha de ferro que vai ser soldada aqui em cima. E aqui vai ter todo o apoio da fechadura. Agora, ó, deixando 2 milímetros aqui de cada lado, vamos fazer aqui as marcações para passar a lingueta da fechadura e a do trinco aqui na chapa. Finalizado aqui os recortes da lingueta e do trinco, aqui deu certo. Então o próximo passo é instalar as dobradiças. Então, para instalar a dobradiça tem que tomar um certo cuidado. Tem que pôr umas chapinhas aqui embaixo da dobradiça, entre a dobradiça e a base aqui embaixo. Depois ficar um espaço para ela fazer este movimento. Porque se você, como isso aqui é quadrado, se você for fazer esse movimento encostado aqui, o que vai acontecer? Vai dar o efeito mola que os serralheiros falam. Ela não vai abrir direito. Então você tem que soldar sobre essas bases, para ela depois você vai tirar esses ferrinhos aqui, que é só apoio, não pode soldar eles. Aí depois, ó, ele vai fazer esse movimento aqui tranquilamente, porque vai ter espaço aqui embaixo. Ó, já dimensionei a altura das dobradiças em relação às extremidades. Bom, o próximo passo aqui é dar 4 pontos de solda aqui nos cantos
para fechar aqui o esquadro da portinhola. E depois soldar a dobradiça aqui, né, na haste da portinhola. Dei uns 4 pontos de solda aí nos cantos para fazer o esquadro da estrutura e deixei os 2 milímetros. Ficou ótimo esse aqui, ó. 2 milímetros de cada lado. Ó, tem que ficar com essa folga aqui, ó. Assim e assim. Ficando assim, ó, os 2 milímetros que eu deixei, ó, não tem problema. Você vai abrir e fechar. Agora falta soldar aqui as dobradiças. Aí é onde tem que tomar aquele cuidado. Ela tem que ficar um pouquinho mais alta aqui para ela não encostar aqui embaixo e não dar mola. Ó, prendi novamente aqui a folha, deixando os 2 milímetros de cada lado, com exceção aqui onde vai as dobradiças. E agora vamos soldar as dobradiças. Então, eu achei que essa chapinha aqui estava um pouco alta, né? Então eu coloquei uma chapa aqui de 0,7 milímetros. E vamos soldar aqui, ó. Os pontos de solda vão ser aqui, ó. Aí eu vou colocar um aqui e outro aqui. Aí a gente testa aí para ver como é que ficou. Eu já finalizei as soldas. Fiz aí os acabamentos. Agora vamos ver como instalar a portinhola no portão. Coloca a portinhola no nível e faz aí as marcações nas grades que serão cortadas. As marcações aqui foram feitas. Agora é cortar a grade na medida da portinhola. Os cortes no portão foram feitos. Agora nós vamos medir as barras transversais. É só medir aqui por dentro e depois recortar. Os ferros que foram retirados do portão foram soldados aqui na portinhola, mantendo a continuidade da grade do portão. Aí a portinhola foi aqui posicionada no portão. Assim. Todas as hastes aqui manteve a continuidade. Estão todas alinhadas aqui com as barras do portão, porque a barra do portão era 2 e a minha cantoneira também é 2. Ela ficou aí embutida dentro do portão. Agora falta soldar. Foi soldada, feitos os acabamentos. Agora só falta pintar. Portiola concluída.